Olá, meu nome é André, eu sou coordenador de suporte e implantação pela empresa BVX Tecnologia e hoje eu estou aqui com o Ricardo Celani, ele é coordenador da ETEC Orlando Qualiato aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, antes de começar, eu queria agradecer todo mundo que está assistindo a live de hoje. Vou pedir para vocês falar de onde que vocês são, se vocês são amigos, se vocês são clientes ou alunos aqui da ETEC, manda aí, deixa no comentário, só para a gente saber quem estamos atingindo, qual o seu nome, qual cidade que você está, só para a gente ter uma noçãozinha aí para quem a gente está conseguindo chegar aí com as nossas lives, tá? O objetivo da live de hoje, que o Ricardo está aqui, o tema escolhido aí nesse universo aí de programação, e vou estar pedindo mais uma vez para vocês, como sempre eu nunca deixo de esquecer isso, se inscreve no canal, deixa o like, isso aí ajuda bastante a gente aqui, Então, se você conhecer algum amigo ou se você tiver alguém que se interesse por o tema de hoje, que vai ser aqui a respeito aqui da ETEC, indica, compartilha aí a live de hoje, até mesmo se for depois da live, que a live acaba tendo um tempo curto, mas pode estar enviando o link, porque o link vai ficar salvo aqui no YouTube, você pode estar enviando aí, que posteriormente assistindo, ele vai estar tudo gravado. Pode deixar um comentário depois também, que a gente vai tentar responder tudo isso, as suas dúvidas, e referente às lives anteriores também, tá? A gente não tem nenhuma dúvida que ficou ainda pendente, tá? Todas as perguntas que tiveram das outras lives, a gente conseguiu já responder todas durante a live, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pode estar mandando aí, eu vou tentar responder, ou o Ricardo também vai estar tentando responder aqui, sempre que possível. Se for alguma coisa que acabar fugindo um pouco, aí a gente vê e traz na próxima live aí uma resposta para você, tá? Então, mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o like, isso aí ajuda bastante a gente, tá? Então, boa tarde, Ricardo, por estar aqui, Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite nosso. E já vou começar, fazendo uma pergunta para você, Conta um pouquinho para a gente, sobre a sua experiência, assim, de educador, de programação, e aonde que você trabalha, Porque eu já acabei falando, Sim. Mas conta um pouquinho a sua experiência, assim, como educador, e você começou diretamente aqui na ETEC de Santa Cruz, como que foi? Tá, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, internautas. Boa tarde, André. Muito obrigado por ter chamado a gente aqui, tá? Essa empresa da BVX, certo? Bom, como o André disse, meu nome é Ricardo Celani, tá? Eu sou natural aqui mesmo de Santa Cruz, Eu sou formado na FATEC de Ourinhos, graduado na FATEC de Ourinhos. Uhum. Fiz várias pós, E atualmente eu estou fazendo mestrado em educação. Ah, bacana. Essa trajetória toda minha, desde lá de trás, desde lá de 2005, onde eu me formei na FATEC, tá? Eu cheguei a adentrar na ETEC em 2006. Primeiramente eu entrei pela ETEC de Pausul, professor Pedro Leme Brizola Sobrinho, e depois foram aparecendo aulas nas outras unidades, dentre elas a ETEC de Santa Cruz, a qual daí eu vinha pegar a aula aqui, certo. Que é a ETEC Orlando Qualiato. A gente costuma falar, ETEC Santa Cruz, ETEC Orlando Qualiato, o qual, pelos internautas aí, o pessoal da cidade sabe, nós temos duas sedes, são poucas as ETECs que têm duas sedes. A gente tem a sede rural, certo? E a sede urbana aqui na cidade, certo? E eu trabalho aqui juntamente com o pessoal na sede urbana atualmente, Então eu comecei lá em 2006 na ETEC de Pausul e hoje eu sou professor, sou coordenador de curso, da parte de tecnologia, da parte do MTech, do ETIM, do desenvolvimento de sistemas, e também sou coordenador de prédio, na unidade sede urbana aqui no Sinharinha Camarinha. Tá, entendi. Então a ETEC tem sido aí o meu principal foco, ser professor aí
cuidar da educação. Então, esse é o meu foco com a educação. Eu gosto muito dessa parte de educação, né? Eu tenho meu irmão que é formado e é professor há muitos anos, né? E, então, eu acabei indo para a parte de professor e a parte de tecnologia, que tanto eu vislumbro, que é tão gostoso, né? Como você sabe, né? O pessoal é internauta aí, né? A área de tecnologia é uma área em expansão, tá? E é uma área muito gostosa, para aqueles que gostam, tá? Entendi, bacana. Então, a próxima pergunta aí que eu vou estar fazendo para você, Ricardo, você poderia contar um pouco, né, sobre a ETEC, né? Como que a parte de programação faz parte aí da grade aí dos ensinos que tem ali nas matérias, né? Qual que é a ideia, assim, de ter a programação ali? Certo. Bom, ao meu ver, André, é complicado eu falar porque eu sou da parte de tecnologia, né? Sem problemas. Mas como que a gente sabe, né? Essa parte de programação eu acho que era algo que deveria ser vinculado como geral na educação básica. Certo. Né? Ela ajuda a organização dos pensamentos, ajuda a organização das pessoas. Hoje em dia, a gente está numa vertente tecnológica grande, de inteligências artificiais, do uso de robótica, e na educação não pode ser diferente disso, certo? Certo. Então, hoje em dia, eu analiso que o jovem que tem essa instrução de programação, ele tem uma grande chance, ele desponta na frente, hoje em dia, né? E o mercado é grande, é expansivo, né? E está sempre se atualizando também, né? O mercado em si, né? Exatamente. Olha para você ver, antes da pandemia a gente não tinha uma vertente tão grande em inteligência artificial quanto a gente encontra hoje, né? Em relação também ao uso das robóticas, cada vez mais equipamentos plug and play, autoconectáveis, né? Então, fazer isso também da nossa convivência, puxar para a educação, é abrir um leque de possibilidades, né? A gente trata hoje em dia a educação também como algo fundamental. A educação é algo fundamental. E dentre esse fundamental, também é fundamental saber lidar com essas novas tecnologias. Né? A gente vê pessoas com dificuldades de lidar com essas novas tecnologias. Então, essa pegada, essa sacada das novas tecnologias hoje em dia é muito importante. Tá, então assim, só, né, não está muito no roteiro, mas a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o vídeo, eu comentei com você que às vezes eu acabo sentindo um pouco de falta de a parte de lógica para algumas pessoas, né? Essa parte de programação, eu falo com muito orgulho, eu fui aluno da ETEC, fui aluno do Ricardo, né? Essa parte me ajudou muito, assim, de tentar enxergar um mundo diferente, né? Porque muitas vezes a resposta já está na nossa cara, é só uma questão realmente de lógica. Exato. E a parte de programação ajuda bastante nisso também, né? O jovem ali acabar entendendo melhor, pensando mais, não só ficar só focado ali daquele jeito, né? Do dia a dia, deu errado, já paro. Então, isso, assim, ao meu ver, me ajudou muito, né? Então, agradecendo a ETEC, ao Ricardo, porque isso aí me ajudou demais, até porque também, quando eu saí da ETEC, eu fui para a FATEC por indicação sua, né? Acabei indo, me formei lá e hoje eu estou aqui, né, como coordenador. Então, assim, essa parte, né, de educação realmente me ajudou bastante, né? E eu sei que você faz isso com muito amor, né? Porque se tiver que fazer, você faz, você fica fora de hora, às vezes que a gente ficava, né, quando tinha alguma apresentação ou quando a gente tinha feiras, né? A gente ficava fora de hora trabalhando e eu via que você estava ali porque você gostava, né? Não era só porque ia receber o salário no final do mês, né? Então isso aí eu acho bacana. Você aí que tiver um filho, ou tiver um amigo, ou tiver interesse, né? Pode ter certeza que lá na ETEC tem profissionais que gostam do que estão fazendo, tá? Vão estar ensinando porque eles querem querendo ou não, que as crianças de hoje em dia acabam evoluindo, tá?
então não querem mais aquele negocinho de deixar sempre centralizado numa coisa só, né? Exato. Então, aí vai ter uma outra perguntinha que eu vou fazer ali para você, para a gente acabar não refazendo ela depois, mas a que eu vou fazer agora, né? Que assim, muitos que estão começando na área de TI, né? Qual que é a importância, né, de uma base sólida de programação? Que é mais ou menos isso que a gente estava falando, né? Exatamente. Se você tem uma base de programação, você consegue ter um desenvolvimento melhor, às vezes, no serviço, né? Exatamente. O seu ponto de vista, isso ajuda bastante, assim? Sim, claro. Bom, a base da programação é o alicerce da sua casa, digamos certo. assim, né? É o fundamental. Com a programação, com conceitos básicos da programação bem fundamentados, você consegue desenvolver-se bem em qualquer linguagem. Isso que é o bacana de hoje. Se você quiser linguagem para desktop, você vai conseguir ter um bom desenvolvimento nessas linguagens para desktop. Se você quiser ir para aplicativos, né? Se quiser ir para mobiles, no caso, web também. Então, quer dizer, é muito importante se aprofundar, né, na programação, nessa parte básica da programação, né? E a gente faz isso tudo com muito carinho, muita dedicação. A gente que tem um hall grande de professores, né? Você conhece bem os nossos profissionais lá. Sim. Então, a gente sempre faz isso com muito carinho, muito amor, porque sabe que isso é importante na carreira ali do aluno, futuramente na carreira do aluno, né? É a base, é o stay. Então, você consegue programar um Java, um Delphi, você consegue programar PHP, você consegue programar Python, entre outras linguagens, né? Tudo mais, entendeu? Então, vamos falar assim, é o aprender a dirigir dessa programação, né? É o aprender a dirigir, né? É o aprender a somar, né? Para fazer ali as contas de matemáticas. Então, é como se fosse o básico mesmo, o alicerce do conhecimento para o desenvolvedor de software. Até porque também, assim, falando novamente, né, na minha pessoa, eu já tive o interesse de, você tinha comentado um tempo atrás, de estudar Python, né? Quando eu comecei a ver umas videoaulas, uns cursinhos por cima, né, eu tinha uma noção inicial de programação, que é o que eu tive lá na ETEC. Sim. Né? Na faculdade eu tive, mas não era o foco do meu curso, né? Até que eu não fiz desenvolvimento de sistemas, eu fiz segurança, né? Eu tive um pouco de programação, mas o que eu adquiri mais de programação foi na ETEC. Então, quando eu estava atrás de conhecimento, né, pessoal mesmo, eu vi que se fosse alguém, vou tentar estudar isso, não ia conseguir. Né? Não falando assim, você conseguiu porque você é mais que o outro. Mas aquela base inicial que vocês fazem lá na ETEC, isso eu falando como ex-aluno, de sentar do lado, mostrar o que é uma variável, mostrar toda a estrutura, às vezes até o alinhamento ajuda depois, um ponto e vírgula ali que faz toda a diferença. Isso aí, tipo assim, que nem você comentou, né, o básico, o alicerce, isso aí faz uma falta, né, para quem quer começar, né, a se aprofundar em algumas áreas, né? Vou ser um programador em Java, vou ser um programador em Python. Né? Então, tem linguagens que são específicas, mas a base e a lógica é a mesma. É a mesma, Né? exatamente. Independente de qual linguagem que você vai ter comandos diferentes, mas o básico é o mesmo, que é o que a gente consegue ali na ETEC. Exatamente. Né? Entendi. Bacana. Mesmo se for linguagens assim que utilizam muito orientação a objeto, né, que é uma vertente onde você tem que ter uma sacada de separar, digamos assim, de separar mais as procedures e tudo mais, né? Sim. E hierarquizar tudo isso, né? Então, a programação básica, ela é fundamental. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer nessa parte. Né? Entendi. Tá, então, isso aí é bacana aí para quem está querendo, né, ir para uma área de TI, né? Então, mais uma vez falando, olha, a ETEC está aí na cidade, né? Então, pense bem aí. Então, vamos para uma próxima pergunta, né? Sim. Que já é direto sobre a ETEC de novo. Né? Legal. Sobre a formação aí dos futuros programadores, né? Qual que é o papel que a ETEC tem ali para gerar um profissional de TI?
Bom, primeiramente, vamos lá. A gente tem os cursos, né, que oferece. Os cursos são atuais. As ETECs são instituições públicas, né? Até esqueci de falar isso no começo. É uma instituição pública. Ela é do Centro Paula Souza, né, do governo do estado. Certo? E por ser uma instituição pública, o Centro Paula Souza, as ETECs ela tem um padrão, tá? Ela segue um padrão. Então nós temos aí os planos de curso, certo? Que são todos padronizados, né, pelo Centro Paula Souza. E o curso que você tem aqui em Santa Cruz, né, não é diferente do curso que você tem nas outras unidades, sendo o mesmo curso, tá? Se tiver alguma coisinha a mais, é relativo à regional, tá? A separação da vertente de mercado da região. Ah, entendi. Se o mercado exige alguma coisa mais detalhada, às vezes... Mas aquela região inteira vai ter todo o ensino voltado para aquela... Isso. Porque o jovem que entra na ETEC, né, a ETEC ela é visada a quê? A preparar o jovem para o mercado de trabalho. O técnico. Praticamente essa é a resposta. Essa é a sacada mesmo da ETEC, né? Então ela faz toda essa vertente de educação, todas as disciplinas, elas têm um rigor ali, ela tem um grau de importância e um segmento a cada módulo, certo? Para o aluno compreender tudo que está sendo feito, tudo que ele está absorvendo, fechando, amarrando ali no TCC, né? A gente faz aí, temos as parcerias, né? A BVX até é a nossa parceira, obrigado por isso, tá? Dos estágios, das vagas de serviços, a gente tem o CIEE também, muito ativo na escola, entendeu? A gente tem um responsável por isso lá dentro também, a gente divulga as vagas, porque o jovem ele está ali porque ele gosta, certo? Né? O jovem vai fazer alguma coisa porque ele gosta, ele acha legal aquilo lá, e a gente tem que fazer a diferença para esse jovem. Então a gente tem que oferecer para esse jovem também vertentes para que ele compreenda como que ele vai trabalhar. Então a gente dá todo esse ensinamento, se encerra no TCC, que ele faz um sistema, certo? E com essas parcerias, o jovem já estudando, ele já começa a estagiar nas empresas, né? Bacana. E aí começa a aparecer, muitos deles se efetivam nessas empresas, né? Então isso é muito bacana, isso é muito válido e está sendo muito procurado por causa disso mesmo. Eu acho que o pessoal, a sociedade, está aprendendo, né, a compreender qual que é o estigma da ETEC, né? Qual que é a ideia da ETEC. Tá, não é só uma escola ou que está gerando cursinho para agregar só um currículo ali para a pessoa. Né? Tem gente que, infelizmente, acaba indo só nessa ideia. Sim. Mas tem aquelas pessoas que estão lá, porque, como você falou, que gostam. Sim, e acaba indo mais a fundo nisso, né? Exatamente. Então, mas só lembrando não, né? Só reforçando o que você acabou de falar. Se você for empresário, tiver algo de TI na cidade, procura o Ricardo lá na ETEC, tanto de jovens que está lá querendo, né, iniciar aí no mercado de trabalho, né, que nem a gente faz aqui na BVX. Né? Infelizmente não é sempre que tem uma vaga aberta, mas sempre quando tem eu mando mensagem para o Ricardo. Você conhece um aluno que eu estou precisando de uma pessoa que seja mais específico para essa área, aí você acaba indicando que você tem contato direto né, com os alunos. Então, você que for empresário, entre em contato lá na ETEC, fala com o Ricardo, né? Se precisar abrir uma vaga na sua empresa, né? Então, aí a gente já consegue, né? O Ricardo consegue estar indicando um ou até mais alunos para essas vagas, se você precisar, tá? Então, a próxima pergunta que eu vou estar fazendo para você, Ricardo, né? Você, né, estando dentro da ETEC, né? Nos conte qual que é a importância, né, de ter uma escola técnica na cidade. Bom, vamos lá. É legal que todos saibam, né, os internautas saibam, que a ETEC, Orlando Coalhato de Santa Cruz, ela não tem só a parte da área de TI, né? Ela tem vários outros cursos, né? E isso que é bacana. Por quê? Porque lá você vai ter os jovens que saem com técnico de alimentos,
pessoal da agroindústria, Certo. pessoal que sai como técnico de administração, enfermeiros. Tá? A nossa região emprega muito enfermeiros. Né? O nosso curso de enfermagem lá é um dos mais procurados. Tá? E também temos agropecuária. Né? A gente não pode esquecer também que nós temos os ensinos médios integrados, que são os MTECs hoje. Ah, tá. Né? Esse que era o ETIM que a turma falava ou eu estou me confundindo? Na realidade, o ETIM passou por um remodelamento da grade curricular, né, a pedido do MEC, né, para se encaixar no novo ensino médio. Ah, então, tá, agora ele é MTEC. MTEC. Isso, Tá, médio técnico. Certo? Aí a gente tem o de agropecuária, que é lá na fazenda, na sede rural. Excelente curso. Lá a gente tem jovens que vêm da região toda aqui, Paraná. Já tivemos alunos que vinham do Pará, ainda temos alunos do Pará. Do Pará? Do Pará, olha só, alunos de mais de 3 mil quilômetros que vêm para essa região. Fica lá na escola, lá tem os quartos deles lá, eles dormem lá, tem refeitório, tudo certinho, tá? E depois dali, eles já vão com vaga encaixada nessas mesmas empresas das regiões deles. Entendi. Entendeu? Então, a parte de agropecuária na nossa região, né, no Brasil todo, ele é muito aquecido. Tá? Entendi. E lá na fazenda a gente só trabalha mesmo com o pessoal do técnico agropecuária no momento. Entendi. Tá? Então, porque é muita vertente de jovens. Tem o ensino médio também lá na fazenda? Ou não, lá é só o MTEC. Isso, só o MTEC. Entendi. Né? Está terminando um ETIM lá, um ETIM de agropecuária também. Acho que é uma única sala. Entendi. Mas lá é tudo MTEC já agora, de agropecuária. Já está atualizado. Isso. Aqui na cidade a gente tem um último ETIM se encerrando, que está no 3º ano do ensino médio. Tá? Porque esses cursos que eu estou falando é o pessoal do ensino médio mesmo. Saiu lá do 9º ano, já vem fazer inscrição com a gente. Está perto, daqui a pouco a gente vai comentar também, né? Tá? Vem fazer inscrição com a gente, tá? E aí eles passam esses 3 anos, né? Num período integral, até ali às 3 horas, tem dia que até às 10 para as 4, certo? Por causa dos encaixes das aulas. E aí eles fazem esses 3 anos e já saem com o técnico. Entendi. Essa é a diferença. Não tem que estudar de manhã e voltar à noite para a escola estudar. Entendi. Que é o famoso colegial que a gente fazia, né? Isso, que é o primeiro, antigamente, o primeiro, segundo, terceiro colegial já faz tudo com o técnico, já sai formado tanto ali no colegial, né? Que é o antigo colegial nosso, com a formação técnica que o aluno escolhe, no caso, né? Ou dependendo da área que ele... Ou agropecuária, ou informática para a internet, para desenvolvimento de aplicações web. Certo. Né? Ou também o ensino médio, que já está nessa nova ideia do novo ensino médio. Entendi. Tá? Então, só lembrando que então a ETEC bem atualizada aí já está com as informações, exigências do MEC. Sim, já está com as exigências todas. Entendi. Fica bacana porque, às vezes, né, muitas pessoas acabam até esquecendo que a ETEC é algo, que nem se falou, um órgão público. Né? Então, tem toda uma exigência, tem todo um porquê de estar ali e de estar fazendo as coisas certinhas, porque vocês também são cobrados, né? Sim. Né? De cima, né? A gente tem um órgão superior, tem a supervisão regional, que cobra bastante a gente, e a gente sempre é ali. E sempre está se atualizando também, Sim. né? Principalmente que eu lembro, assim, vagamente, que às vezes acabava acontecendo, fora o que vinha das grades curriculares, às vezes a gente conversava muitas vezes, antes de começar a aula, sempre vinha uma novidade, tinha professores que trabalhavam não só como professor, com outras áreas também, né? Que eles passavam coisas das áreas deles que não eram somente ali da grade curricular, que a gente acabava se interessando muitas vezes, né? Eu tive, né, aonde ter a aula com o Rogério também, né? Eu gostava muito da parte de redes. A gente tinha redes lá também, só que eu ficava perguntando para ele por fora. Ele explicava porque ele gostava muito de ensinar também, né? Sim. Então, essa parte
você está sempre se atualizando e está ali para mostrar para os jovens que você não está só para dar aula, é muito bacana. Tá? Então, isso aí... Então, se você está saindo, né, do nono ano, né? Eu fico perdido ainda, peço desculpas. Mas está saindo do nono ano, ou seu filho que estiver saindo do nono ano, querer entrar na ETEC, né, para já se formar e já sair formado como um curso técnico, né? Pode estar entrando em contato com a ETEC, logo a gente vai ser uma da próxima pergunta que eu vou falar, tá? Então, aguarda um pouquinho que a gente já vai falar sobre isso. Legal. Tá? Então, vamos agora para a próxima pergunta. Opa, tem uma pergunta aqui, né, do Bruno Volo. Quando que a ETEC voltará a ensinar Delphi? Foi direta essa foi direta, né? Essa é bacana. Não, a gente está estruturando, né? A gente está vendo aberturas no plano de curso, né? Para estar voltando a trabalhar com o Delphi. A gente sabe que vamos falar assim, né? É uma ideia de desenvolvimento muito importante para o mercado, né? Que depois, vamos falar assim, o Java chegou a deixar o Delphi um pouco no esquecimento, e agora ele está voltando com força novamente. Entendi. É porque o Java brilha o olho dos jovens, né? Isso. Porque querendo ou não é bonito ver o Java, né? E quem vê Delphi, né, a parte de programação, não sabe o que consegue atingir, né, com aquele desenvolvimento. Mas o bacana do Delphi é que é uma linguagem muito prática e didática. Sim. Então, quer dizer, é uma linguagem muito gostosa de aprender, e eu tenho certeza que quando a gente voltar a trabalhar com Delphi, os alunos vão gostar demais. Entendi. Quando eu estava lá, né, na ETEC, eu acho que, falar em anos, eu me formei em 2012. Já faz um tempinho aí. Né? Eu tive a oportunidade de aprender Delphi lá, né? Então, o que eu tinha comentado no começo da live é nessa ideia. O básico que eu tive de programação foi em cima de Delphi. A gente teve C também, mas foi em Delphi. Né? Então, era fácil, né? Era bem didático. Os professores, né? Nem vou citar nomes para não esquecer de ninguém, né? Mas todos preparados para aquela linguagem que me ajudou muito, assim, a querer estudar e ir para a FATEC, que foi o curso que eu fiz, né, o curso superior. Então... que é do Centro Paula Souza também. A FATEC também, né, é o nível superior do Centro Paula Souza, exatamente. Né? Então não é a mesma, mas está meio que junto, né? Tá junto. Então, sempre quando a gente chega na ETEC, a primeira coisa que eles perguntam é assim, você veio de uma ETEC? Né? Então, eles já começam, né, estão sempre ligados ali. Então... E ajuda tanto, só voltando naquela parte da programação, pode, com certeza. Ajuda tanto porque a gente tem relatos dos alunos, né, e relatos dos professores, que foram professores nossos também lá na FATEC, alguns ainda, né, que permanecem lá, né, que isso ajuda muito. O aluno de ETEC tem um diferencial para quem gosta de tecnologia, porque ele já entra lá sabendo a lógica de programação, essa base de programação já ajuda muito no desenvolvimento das aulas. Então, quer dizer, isso é muito válido e ajuda o aluno no complexo geral, né? Tanto na lógica, se ele puder transformar isso, se ele abrir aquela caixinha preta, sair da caixa, que dá para ele utilizar os conceitos de organização para organização de ideias, para tudo, né? Até mesmo para facilitar aí o aprendizado de novas linguagens. Isso que é bacana. Entendi. Né? Essa parte de lógica também se leva para a vida, né? Sim. Então, tem muitas coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia, tudo na correria sem pensar. Exatamente. Né? Então, a parte de lógica, a gente fala muito em programação, mas para o dia a dia, você fazer algo sem pensar, sem raciocinar ali, o porquê que você está fazendo isso, porque na programação tem muito disso. Você joga a informação, sempre tem que ter um porquê, sempre tem uma condição, né? A famosa condição. Se acontecer isso, faça aquilo, né? Ou se não fizer, faça outra. Então a gente tem que ter muito disso no dia a dia nosso também, né? Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? Então a gente tem que ter essas medidas, a gente tem que saber, né, fazer essas métricas, porque senão a gente acaba fazendo as coisas sem pensar. Exatamente. Né? Então,
Eu vejo a programação, né, você pode me corrigir também se eu estiver falando muito errado, que a programação ajuda não somente o profissional de TI que quer trabalhar com a área, e sim no dia a dia ali da pessoa em si também. Sim. Tá? Então esse é o meu ponto de vista. Exatamente, perfeito. Tá? Então, a próxima pergunta, né? Além do ensino, né, de programação, quais são os outros cursos? Mas isso aí a gente acabou de falando, né? Você falou que tem a turma de enfermagem. Você pode falar de novo? Opa, vamos lá. Ó, nós temos alimentos, certo. Nós temos agroindústria, temos administração, temos o desenvolvimento de sistemas, né? E temos enfermagem. Certo. Então, atualmente nós temos esses cursos aqui na ETEC. Já tivemos vários outros, né? Que são, na realidade, a gente faz um rodízio. Assim como o mercado está pedindo os profissionais, a gente faz os rodízios, né? Bacana, também os cursos técnicos. Por exemplo, a gente já teve segurança do trabalho, né? Já teve marketing. Então, quer dizer, já teve há tempos atrás contabilidade, né? Tem agropecuária também, o técnico de agropecuária. Então, quer dizer, a gente faz essa rotatividade também para não saturar o mercado. E à medida que o mercado precisa... Não, bacana. Porque a ideia é preparar o jovem mesmo para o mercado. A vertente do Centro Paula Souza, as ETECs, é essa ideia de preparar o jovem para o mercado de trabalho. Então, a gente faz essa rotação entre os técnicos. Né? E mantém sempre aqueles também que mais precisam na região. Entendi. Né? Porque não adianta também você, que nem você falou de saturar, né? Formar um monte de profissional de um curso específico, aí sendo que tem outros mercados, né? Outras empresas precisando de outros cursos que você também tem lá na ETEC, né? Exatamente. Então, só para a gente, né, frisar aí um negocinho, se você tiver interesse de algum curso, não deixa para o ano que vem, não. Que às vezes, não que vai acabar aquele curso que é o que o Ricardo falou. Às vezes ele vai dar uma pausa, porque tem a turma se formando ainda, que ele vai abrir novamente. Isso, exatamente. Tá? Então, não deixa aí para o próximo ano, já faz a inscrição, que vai ser a próxima pergunta que eu vou te fazer, Ricardo. Né? Qual que é o procedimento para se tornar um aluno da ETEC? O que uma pessoa vê? O meu filho vai estar se formando no nono ano, ou, eu quero ser um técnico ali na parte de programação, quero ser um técnico de enfermagem. O que a pessoa precisa para se tornar um aluno da ETEC? Bacana. Vamos lá. Para a gente fazer, né, para vocês que têm os filhos nos nonos anos, né, a ETEC vai ter agora o vestibulinho. Não temos calendário ainda, mas vai, geralmente é agora, finalzinho de setembro, outubro. Outubro é certeza, tá? Então, a inscrição é pelo site, é vestibulinhoetec.com.br. O ensino nosso é totalmente gratuito, tá? Como que a gente tem bastante demanda, tem-se um vestibulinho, uma prova teste para isso, tá? Aí a pessoa paga a inscrição, só a inscrição para fazer, não paga nada, porque é público, é instituição pública, certo? E aí ele vai num domingo, geralmente é o segundo domingo de dezembro, tá? Faz essa prova, sai a classificação e aí ele vai ser chamado pela secretaria ou faz a inscrição também automaticamente pelo site, muitas vezes. Entendi. Certo? Tem as datas certinho, sai tudo isso. O importante é que você não perca a chance do seu filho estudar na ETEC. Entendi. Né? Porque, nós temos lá, fora, é legal eu falar, né, em âmbito geral, que nós temos o ensino médio. Esses integrados é o ensino médio mais o técnico, né, no currículo do aluno, então pesa bastante, certo? Isso para os nonos anos, tá? Aí, à noite, nós temos as vagas dos técnicos. Como é que é essas vagas dos técnicos? Os técnicos, na maioria geral, né, salvo enfermagem, que tem uma vertente que já vou explicar, se você estiver no primeiro ano do colegial, do ensino médio, não pode falar mais colegial, não pode falar mais colegial, já mudou, o educador não pode falar mais, desculpa aí, internauta. Para você que está no primeiro ano do ensino médio,
e quer fazer um técnico, vem estudar com a gente. Aí você vai fazer o vestibulinho. É o mesmo site, tudo igualzinho, tá? É lá no Vestibulinho ETEC. As inscrições vão estar abertas, com certeza, no mês de outubro, tá? E aí você faz a sua inscrição e vem fazer a prova também, que é uma prova classificatória, tá? Lá no segundo domingo, geralmente de dezembro, tá? Essa prova. Pode haver algumas mudanças nesse calendário, que nem já houve os outros anos. Mas, na grande maioria, o padrão do Centro Paula Souza segue mais ou menos esse calendário que eu estou falando. Entendi. Tá? Para curso agora que vai abrir, eu só posso falar para vocês desses MTECs, que é o pessoal do 9º ano. Tá? Dos técnicos noturnos, ainda vai sair o calendário de quais cursos que vão estar habilitados para se abrir. Né? Aí a gente vai ver a vertente do mercado, o curso que está se encerrando e tudo mais. Tá? Quem faz isso para a gente, geralmente, é supervisão. Tá? A gente dá as vertentes, a supervisão vai lá e verifica com a gente. Tá? Então, ó, tá querendo fazer sucesso, querendo fazer um técnico, está no 9º ano, né? Quer estudar numa instituição pública, boa, tá? E séria, tá? Vem fazer um vestibulinho da ETEC. Venha fazer o vestibulinho da ETEC, venha ser um aluno nosso. Né? É legal isso daí. E é bacana que a ETEC, nossa aqui, né? Embora a gente está lutando bastante pela sede urbana ainda, né? Estamos com ânimos para conseguir uma sede própria, né? A ETEC ela tem recebido equipamentos novos. Por exemplo, o ano passado a gente recebeu um laboratório inteirinho novo. Ah, bacana. Né? O ano retrasado a gente conseguiu os notebooks, certo? O ano passado conseguiu um laboratório inteirinho novo, tá? Aí também conseguimos uma impressora 3D. Olha só que legal. Isso é bacana. Então, é legal. A gente tem também dentro do currículo várias disciplinas de design, onde a gente trabalha e faz o protótipo na impressora 3D. Tá? E também conseguimos mais um laboratório praticamente de notebooks novinhos, que ainda estão sendo, vamos falar assim, instalados os softwares, padrões para se utilizar nas áreas de tecnologia. Digamos, tá nem usado ainda, tá? Não tá. Tá tudo nas caixas lá. A gente tem um responsável que é o David. Ele está fazendo aí esse espelhamento desses softwares, certo? Para a gente já colocar em mãos para estar rodando. Então, aproveita. E enfermagem, lembra que eu tinha deixado para trás? Enfermagem? Não deixei para trás não, tá, gente? Tá aqui, tá bem lembrado. A única diferença do enfermagem é que o enfermagem, para fazer inscrição, precisa ter 18 anos. Ah, tá, entendi. Porque vai mexer com saúde. Então, eles saem para campus, para estágio. Entendi. A ETEC tem uma parceria muito bacana, né? Lá nós temos as duas coordenadoras lá, a Lígia e a Ana Paula, né? Que sempre estão lá batalhando pelo curso. O curso é espetacular, tá? Assim como os outros também, os outros coordenadores. Não vou falar o nome de todos, senão a gente vai gastar mais meia hora aqui falando, né? Né? Então, a gente é um time muito bacana, né? A gente tem uma direção muito aberta lá, né? A gente tem aí, teve a dona Leni, que foi uma mãe para a gente da ETEC, né? Foi diretora também, né? Eu estava lá. E a gente tem uma continuidade muito boa com o atual diretor, que é o Francis Pegorer Godoy. Um abraço para o Francis e um abraço para a Anelisa aí, certo? Então, quer dizer, a ETEC é uma instituição séria, tá? Quer conhecer um pouquinho da gente, venha fazer um curso com a gente, tá? É público, é gratuito. Tá. E só reforçando, né? Isso aí é coisa minha. Que infelizmente, que nem você falou, que vocês estão batalhando por um prédio só de vocês ali, né? Vocês estão hoje lá dividindo com o Cearinha, né? Sim. Então, mas não é só porque vocês, infelizmente, não estão com prédio, que nem você falou. A ETEC está com um laboratório novinho, que nem foi usado ainda. Sim. Né? Outro que você falou que foi tudo refeito, tudo ganhado do ano passado já. Então, com equipamentos novos. Então, a gente, assim, como que eu posso dizer? O meu sonho também era que vocês tivessem um prédio
perfeito para vocês, mas eu espero que isso não demore muito. Também esperamos. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, acaba partindo de muito maior do que a gente, Sim, né? sim, Pessoas sim. ou até órgãos, né? Muito Exatamente. maiores. E barrados por coisinha ou outras, né? Tem o prédio lá de baixo, que é um prédio tombado. Isso. Tem várias burocracias que a gente acaba, né? Vocês acabam tendo que enfrentar, infelizmente. Sim. Mas não é só por causa do prédio, que o Cearinha tem um prédio sensacional, gigante, tá? Tem agora os equipamentos novos que o Ricardo falou. Exatamente. Então, se você tem ideia, mais uma vez, de entrar num curso, pode ir sem medo, que profissional bom tem. Equipamento bom tem. Só está faltando aluno. Né? Faltando não, porque tem vestibulinho que é bem concorrido. Bem concorrido. Né? Então, até retiro o que eu acabei de falar. Então, vai lá, faz a inscrição. E eu vou pedir para o Ricardo, quando abrir um curso, manda para a gente, que aí eu vou, na live que tiver da semana, vou falar do vestibulinho, tá? E vou colocar o link para quem estiver assistindo, vou colocar no Instagram nosso também. Eu não, né? A produção nossa aqui vai estar colocando, para você que estiver aqui acompanhando a gente, né? Ficar sabendo aí do vestibulinho, que eu gosto muito da ETEC, gosto muito do Ricardo e não nego de ficar falando que quem não vai para lá está perdendo aí uma oportunidade aí de ter um currículo mais cheio aí, mais agradável. Sim. Porque o que aconteceu comigo? Quando eu fui para a ETEC, eu fui para a FATEC e da FATEC, né, eu já estava trabalhando, né, no escritório de contabilidade por indicação do Ricardo e da ETEC, né? Então, saindo desse escritório, eu vim para cá onde eu estou hoje, tá? Então, para mim, foi uma porta que se abriu ter estudado lá na ETEC, tá? Então, eu agradeço, né, do fundo do coração, né, de tudo, assim, das indicações, de todas as conversas que a gente teve, ensinamentos. Mas essa parte, né, se você tem interesse, vai lá, faz a inscrição. Não vou cansar de falar isso, né? Vou falar mais umas vezes ainda, tá? Então, vamos para a última pergunta, Ricardo, que essa aqui, apesar de eu já te conhecer já um tempinho, que nem eu comentei, desde 2012, qual que é a mensagem que você gostaria de transmitir, né, para aquelas pessoas que querem seguir a carreira de programação ou da parte de TI, sem também citar, ou até mesmo dos outros cursos que você falou que não são TI em específico. Mas qual que é a mensagem que você quer dar assim, para os alunos da ETEC? Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, né, estudar, né, até o ensino médio, lei é obrigação. Certo. Né? Então, a gente tem que pensar que tem que ser feito de forma séria. Isso daí tem que ser feito de forma séria. E hoje em dia, né, o que você tem que mais investir, ao meu ver, que eu estou até hoje, né, falei para você que eu estou fazendo mestrado, né, é no conhecimento. Eu até brinco, né, de vez em quando, eu falo assim, ó, conhecimento é tanto, né, esse saber, esse conhecer, esse saber, né, que até é algo, vamos falar assim, não vamos falar em linguagens, em utopias, em credos, alguma coisa assim, mas vamos falar assim, até Davi falava para Salomão, adquira sabedoria, né? Então, o conhecimento hoje, né, nesse mundo que vivemos, com tantas mudanças todo dia, né? Todo dia ocorre uma mudança nova, e sai uma nova aplicação, né? Estou falando de tecnologia no caso, né? Mas na vida cotidiana geral, em todos os âmbitos, é assim, né? Sai um novo sistema, sai uma nova aplicação. Então, a gente tem que ter o conhecimento, tem que buscar saber o porquê daquilo, como que aquilo funciona, para que aquilo, né? Então, a mensagem que eu digo para você é: busque conhecimento, né? Busque conhecimento. Como já dizia, né, Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, mas transforma o ser que pode alterar o seu mundo. Sim, né? sim. Então, não com as mesmas palavras deles, mas o conhecimento hoje em dia é a grande vertente. E cada vez mais a gente está vendo que as aplicações, as inteligências artificiais, né, são vertentes que não tinham, e a gente precisa saber trabalhar com isso. Né? Precisa trazê-las
de um lado benéfico para a gente. Então, a gente, para saber disso, precisa conhecer primeiro. Então, para se conhecer, adquirir, você precisa estudar primeiro. Então, a vertente que eu deixo é: não pare de estudar, invista no seu conhecimento, tá? E aqui na ETEC não é diferente, né? Os profissionais sempre atualizados, né? Não adianta eu ensinar lá o COBOL de antigamente, embora é uma linguagem hoje usada também ainda, muito usada, né? Mas você precisa sempre estar atualizado. Então, venha buscar um conhecimento e venha fazer, se você gostar, uma ETEC, tá? A ETEC Orlando Coalhado está de portas abertas para você, internauta, você que é da região, e vem com a gente estudar, tá? Que o ano que vem tem mais cursos novos abertos. Uma vertente também. Por exemplo, muita gente pensa que tem que chegar o ano que vem, muita gente liga lá, sem esse conhecimento, liga lá. Como é que eu faço para estudar na ETEC? Nossa, acabou de passar o vestibulinho. Não tem como. O único caminho de entrada é o nosso vestibulinho. Certo. Então, o internauta tem que ficar aí atento mesmo, né, do vestibulinho. O vestibulinho abre agora em outubro. Tá. É sempre para o final do ano, que eu lembro quando, muito antigamente, tinham que fazer sempre no meio do ano também. Faz também. Para a turma da noite, né? Isso, para os técnicos. Os técnicos. Tá, mas eles sempre estão se atualizando. Sim. E sempre mandando, né, disparando aí pro pessoal quando tem um pouquinho antes aí, quando vai abrir, né? No final do ano é o médio e o técnico. Certo. O pessoal do 9º ano e o pessoal que está no ensino médio. Certo. Fazer um técnico noturno, por exemplo. E no começo do ano, que é maio, né? É para o pessoal do técnico, só para os cursos noturnos. Ah, tá, entendi. Você falou noturno aqui, eu acabei nem lembrando, né? Mas só para, né, dar uma fixada. Você, novamente, eu falei que eu ia falar pelo menos mais uma vez, tem interesse? Mas eu trabalho, é difícil estudar. Temos a turma dos técnicos noturnos, né? Tem, geralmente pega um horário. Qual que é o horário que geralmente começa as aulas noturnas? Noturno é 10 para 7 até 15 para as 11 da noite. Certo, então é um horário até de um curso superior, né? Isso. Que é um horário que acaba não sendo tão tarde. Se você está aqui na região, você consegue vir, né? Se está na cidade, você consegue vir facinho. Sim. Né? No centro da cidade, né? Onde a gente está. Vocês estão aqui no Sinharinha, né? É facinho, né? Então, qualquer lugarzinho 10 minutinhos tá no ali. máximo 10 minutinhos você está ali, né? Então, você tem interesse, olha, é de graça, bom profissional, bom equipamento, horário acessível. Não vou falar tá faltando aluno porque tem o vestibulinho ali que está acirrado. Sim. Mas vai lá, faz, porque eu garanto que todo mundo tem direito de fazer, todo mundo vai conseguir. Sim. Né? Se não conseguiu, tenta de novo, porque isso faz total diferença ali para o seu currículo, para o mercado de trabalho, porque, como que eu posso dizer, mais uma vez, na visão da BVX, tá? A gente procura sempre, quando chega, né, a possibilidade de contratarmos pessoas novas, né, com uma vaga que acabou abrindo. Primeira coisa, currículo, a gente vê formação. Sim. Né? Depois a gente vê onde a pessoa trabalhou, para depois fazer uma entrevista para poder estar vendo como é a pessoa. Né? Então, se você tem um currículo bem formado, né, você passou na ETEC, passou pela FATEC, né, na parte de TI falando, tá, gente? Então, a visão que temos, né, sobre você, né, tá ali como tentando buscar um emprego, né, é bem maior. É o famoso o currículo mais gordo. Isso. Né? Então, de peso, né? Aquele tem um currículo de peso. Né? Muitas vezes acaba aparecendo aqui pra gente currículos enormes, você vai ver, a pessoa não tem nenhuma formação, mas trabalhou em 40 lugares diferentes. Aí você vai ver 3 meses num, 2 meses no outro, né? Às vezes, eu acabo nem chamando, né, essa pessoa para vir aqui fazer entrevista com a gente. Prefiro chamar um aluno que está se formando da ETEC, né, que às vezes eu venho por indicação do Ricardo, né? Acabo chamando ele porque a pessoa está fresca ainda, está com aquela ideia fresca. Eu consigo ver melhor como a pessoa vai se adaptar a um serviço novo, né?
Porque, infelizmente, a gente gostaria que chegasse alguém já com experiência, já mandando ver. Mas, às vezes, a gente sabe dessa necessidade, né, de uma pessoa estar iniciando no mercado, né? Então, a gente tenta ver essa ideia. Se você tem um currículo bom, que é o currículo gordo ali, né, de boa formação, pela ETEC, pode ter certeza que, se aparecer aqui algum dia para a gente vai ter uma visão diferente por você ter uma formação na ETEC, do que um outro que não tem nada. Não que a gente não vai ver os dois, tá? Porque eu sei que muitas vezes a pessoa acaba não tendo a possibilidade ou oportunidade de estar estudando ali na ETEC. Mas se você tem a possibilidade e a oportunidade, não perca. Entra lá, faz o vestibulinho. Eu ia falar concurso, mas é o vestibulinho. É o vestibulinho. Tá? Então, vai, estuda, porque como o Ricardo falou, né, o conhecimento aí é a única riqueza que quanto a gente mais divide, mais ele se multiplica. Exatamente. Né? Não é alguma coisa que você vai tirar daqui e você vai ficar sem. Então, o Ricardo não faz questão nenhuma, né, de estar dividindo o conhecimento dele com as outras pessoas. Essa frase eu gosto de sempre estar falando, foi de uma amiga que acabou passando para mim, né, quando eu trabalhava no escritório. Então, o conhecimento, quando é dividido, ele só se multiplica. Exatamente. Tá? Então, no geral, a nossa live, você quer deixar alguma coisa aqui para o pessoal, Ricardo? Queria agradecer o pessoal que está nos assistindo, agradecer de coração a toda a equipe, a você, o Bruno, toda a equipe BVX. Muito essa obrigado. Família bonita, bacana, né? Tem bastante alunos nossos, né? Ex-alunos nossos que estão aqui hoje, né? Você é um dos casos, né? E deixar um beijo para minha esposa, Fabiana, e deixar um abraço lá para o nosso diretor, Francis, e para Ana Elisa. E para toda a comunidade da ETEC, todos os alunos que estão assistindo, que podem estar assistindo ou vão assistir posteriormente, a toda Santa Cruz, a todos os internautas em geral. Muito obrigado. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez. Eu estava falando aqui então com o Ricardo Celani, ele é coordenador lá da ETEC. Isso. Tá? Então, mais uma vez eu não posso deixar de falar, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, alguma dúvida sobre a ETEC, manda ali no comentário, tá? Até depois da live, não tem problema não, gente. Se eu souber, eu vou estar respondendo, ou eu entro em contato com o Ricardo, respondo vocês, ou trago na próxima live, tá? Então, mais uma vez, obrigado por você estar aqui, né? Ter aceitado o nosso convite. Opa. Tá? Então, agradeço a todos vocês e tchau!